E aí, hoje a gente vai dar uma olhada de perto nos argumentos da lição 5 de um material de estudo para jovens que fala sobre um movimento chamado Teologia Progressista. A ideia aqui é usar esses slides como um guia para a gente entender o que essa fonte diz, quais são as críticas que ela faz e qual a perspectiva que ela oferece em troca. Vamos lá! Para começar, a lição já joga na mesa este versículo de Colossenses, que dá o tom de tudo que a gente vai ver. Funciona como um alerta, sabe? É a base de toda a discussão que se segue. A ideia principal é um chamado para ter cautela. E este aqui é o nosso mapa. Primeiro a gente vai entender o que é teologia progressista, segundo a lição. Depois vamos ver as características, o contraponto bíblico que o material apresenta, as consequências disso tudo e, por fim, o chamado à ação que encerra o estudo. Bem direto, né? Então, bora para o primeiro ponto. O conceito-chave que a fonte traz logo de cara é essa ideia de adaptar a fé cristã às ideias do nosso tempo. É a partir dessa premissa que a gente vai desenvolver o resto. Ok, aqui está a definição formal que o material de estudo apresenta. A lição descreve a teologia progressista como essa tentativa de reler a fé, mas que, na visão da fonte, acaba enfraquecendo os pilares dessa mesma fé. É daqui que parte toda a nossa análise. Beleza? Com essa definição na cabeça, vamos mergulhar agora nas características que a lição diz que essa teologia tem. O que exatamente define essa corrente de pensamento, segundo essa perspectiva? Então, a fonte destaca 4 pontos centrais. Primeiro, uma reinterpretação das Escrituras. Segundo, o que o material chama de um abandono da revelação de Deus, colocando a experiência de cada um em primeiro lugar. Terceiro, um minimalismo nas doutrinas, buscando uma fé mais genérica. E, por último, um foco bem forte na reforma social, que, segundo a lição, às vezes passa por cima da ideia de salvação pessoal. E aqui está o pulo do gato dessa ideia de reinterpretação. A fonte afirma que, nessa abordagem, a cultura de hoje vira uma espécie de filtro, ou até mesmo o juiz para dizer o que vale ou não nas escrituras, e não o contrário. Olha, este quadro aqui resume muito bem a crítica central. A lição coloca lado a lado o que ela chama de erros, como, por exemplo, relativizar o pecado, e, do outro lado, a resposta bíblica que, segundo a fonte, derruba essas ideias. É um mapa bem claro do conflito de ideias que o material apresenta. Agora, a conversa muda um pouco de rumo. Depois de descrever o que seria a teologia progressista, a lição passa a apresentar o que ela considera ser o caminho certo, a visão bíblica da verdade. Então, o ponto crucial é este. Para a fonte, a resposta para todas aquelas questões levantadas antes está em reafirmar a Bíblia como a autoridade final, inquestionável, em assuntos de fé. E, para dar peso a esse argumento, a lição usa versículos como este aqui, de João. A citação serve para reforçar a ideia de que a verdade não é relativa, mas sim objetiva, imutável, e que ela está na palavra de Deus. E este slide detalha as qualidades que a fonte atribui à Bíblia. Ela é vista como inspirada pelo Espírito Santo, sem erros e que não falha, ou seja, uma base segura. E o mais importante, é apresentada como a revelação objetiva e que não muda de Deus para a gente. Uma âncora para a fé, e não algo que vai mudando com a cultura. Aqui a gente vê um contraste bem direto. A fonte argumenta que a teologia progressista acaba reduzindo Jesus a um professor de moral, com foco nas suas lições de ética. Já a visão bíblica, apresentada na lição, dá ênfase à identidade dele como filho de Deus e à sua obra de redenção como ponto central de tudo. Certo, mas e daí? Quais são as implicações práticas disso tudo? É nesta sessão que a lição entra no que ela considera serem os resultados concretos de se adotar essa teologia na vida da igreja e das pessoas. A lição descreve uma espécie de efeito dominó, sabe? Começa com as doutrinas virando só opiniões, o que leva a uma confusão e insegurança e que no final resultaria numa igreja mais fraca, sem uma base sólida. A lógica é que um passo leva diretamente ao outro. Outro ponto bem importante que a fonte levanta é esta distinção. A lição não diz que a ação social não é importante, mas argumenta que ela não pode tomar o lugar do que o material considera a missão principal da igreja, pregar o evangelho para a salvação. É uma questão de prioridades. E com isso, a gente chega na reta final, que funciona como a conclusão da lição. Aqui, o foco se volta para uma convocação, um chamado à ação para quem segue a fé que o material apresenta como bíblica. A mensagem final, então, é de firmeza.
Diante de um mundo que muda o tempo todo, a lição defende que o papel da Igreja é se manter fiel às suas doutrinas principais, sendo um ponto de referência estável. E para fechar com chave de ouro, eles usam essa citação forte de 2 Timóteo. A lição a usa como uma instrução final e poderosa, a de proclamar a palavra de forma constante, sem hesitar, não importa o contexto. É um chamado para perseverar na doutrina. E a gente termina com essa pergunta que a própria lição deixa no ar. Ela resume bem a tensão central que a gente discutiu aqui. Como equilibrar a tradição da fé com a necessidade de se adaptar a um mundo que não para de mudar. Fica aí para a gente refletir.